Por isso que é importante para nós o que, amados irmãos e irmãs, né? Viver o nosso batismo, viver a filiação divina. Nós não podemos esquecer que somos filhos de Deus. Ora, como é que nós lembramos que somos filhos de Deus? Rezando todos os dias. Se nós descuidamos de rezar todos os dias, a gente já começa a esquecer. Não temos mais Deus por Pai, temos a nós por senhores de nós mesmos, assim, da nossa soberba, dos nossos pecados. Esquecemos a filiação divina, porque não nos submetemos a Deus. E não é rezar de qualquer jeito, é rezar filialmente, ou seja, com uma confiança de filhos nos pais. Ou seja, que a nossa alma confia em Deus como um filho confia no seu pai, nos seus pais. Hoje as crianças estão aqui no coral, né? Os pais estão todos empolgadinhos, vendo os filhos cantarem, contentes, né? Os filhos de vocês confiam em vocês. Se vocês não estivessem aqui nessa missa, eles iam todos apavorados, não iam ficar aqui calminhos, sentadinhos, paradinhos. Não iam cantar tão bonito, tão belamente. Agora, porque vocês estão aqui, eles se sentem confiantes, estão aqui. Assim deve ser a nossa alma confiante em Deus. Somos filhos dele. Ora, né, como é que um filho, né, esquece do pai? Só se não recordar dele todos os dias, se não vê-lo, se não chamá-lo, se viver longe desse pai. E quando nós somos tentados a viver longe de Deus, longe da oração diária, longe da Santa Missa de domingo, a gente acha que ir na missa é igual ver um jogo de futebol, se eu estou com vontade eu vejo, se eu não estou, não vejo. Mas não entende que aqui é um compromisso de amor com Deus, que nós somos filhos dele, que estarmos na Santa Missa é um ato de amor a Deus, um ato de amor filial. Quando os nossos filhos, nossos não, que eu não tenho, né? Quando os filhos, né, desobedecem os pais, né, dói nos pais a desobediência, sentem a dor. É assim, amados irmãos e irmãs, né? Por analogia, ofendemos também a Deus quando faltamos com aquilo que é próprio da nossa fé, que cremos. Então essa solenidade mostra, amados irmãos e irmãs, que nós somos católicos. E um católico vive a sua fé, e a vive com convicção. Não vem à igreja porque é obrigado a vir, não vem aqui porque tem isso ou aquilo, vem porque ama a Deus. E aí começa a entender que o fim de semana, o sábado à noite ou o domingo, é um dia de guardar para o Senhor. É o dia de ir à missa, não importa onde está, foi passear, fazer uma viagem, está em casa, descansando. É o dia que nós viemos aqui. E é isso que Deus nos pede, de fidelidade. Que estejamos aqui na igreja. Parece pouco, parece tão simples, né? A gente até faz pouco caso às vezes, tem gente que é tentada a achar que não tem importância nenhuma. Mas é um grande ato de amor a Deus, que nós damos a Ele. Por isso, amados irmãos, essa solenidade nos convida a tomarmos consciência, não só da vida de São Pedro e São Paulo, que nós conhecemos bem a vida deles. O chamado que o Senhor fez para eles, a conversão, a mudança de vida, a fidelidade. O Senhor nos convida a refletir sobre a nossa resposta como filhos e filhas de Deus, como católicos. E aí nós somos o quê? Católicos? Ou nós somos apenas, né, de nome? É como se existisse, né, um católico não praticante, né? Não existe, né? Não existe alguém que é não praticante de algo. A gente às vezes fala assim, eu sou um católico, não pratico a minha fé. Tu não és católico. Se você abandonasse ela. Só fala isso para acalmar a tua consciência, porque ela te acusa. Vai à missa, se confessa, reza, busca os sacramentos, te arrepende dos teus pecados, tenha uma vida santa, imita os apóstolos, porque eles deram a vida pelo teu Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, se nós, amados irmãos e irmãs, né, ignoramos isso, corremos o grande risco. Né? E aqui que vem, né? Como é que o inferno não prevalece sobre a igreja? Quando nós somos fiéis a ela. Ou seja, se nós vivermos a nossa fé, nós alcançamos a salvação. Se nós
vivemos convictos a vocação de filhos e filhas de Deus, nós não nos perdemos. Muito pelo contrário, só cresce a nossa vida e a nossa comunhão com Deus. Talvez este mundo se torne mais hostil a nós. A gente vive uma vida meio morna, a gente está meio desacostumado, a gente às vezes está meio assim, vou, não vou, a gente já está em cima do muro e já está do lado do diabo. Então ele nem faz muita coisa contra a gente, ele só deixa a gente tocar a vida como ela está, porque logo, logo a gente chega lá. Agora, quando a gente começa a levar a sério a vida de fé, quando a gente começa a fazer princípios, quando a gente começa a querer cumprir verdadeiramente, aí sim, vocês vão ver o que é o inferno atentar contra a igreja. Porque a igreja não são essas paredes, amados irmãos e irmãs. A igreja de Cristo, essa igreja que vai prevalecer sobre o inferno, somos cada um de nós. E enquanto nós vivermos nesta fé e morrermos nela, nós nos salvamos. Mas quando nós a abandonamos, e aqui vem, amados irmãos e irmãs, dois testemunhos de Pedro e Paulo. O primeiro de Pedro. Pedro foi aquele apóstolo que Nosso Senhor chamou praticamente por primeiro. Foi aquele que prometeu a Nosso Senhor que iria morrer por ele. Ele disse: Pedro, cuidado, tu vai me negar 3 vezes, antes do galo cantar. E Pedro traiu gravemente a Nosso Senhor. Ele que prometeu dar a vida por ele, o negou 3 vezes. E nem era diante do perigo. E Pedro faz o quê? Se arrepende amargamente. Amados irmãos e irmãs, também nós podemos às vezes negar a nosso Deus, negar a nossa fé. Podemos nós, às vezes, virar as costas para o nosso Senhor, mesmo com as melhores das intenções. E se nos arrependemos e nos convertemos, o Senhor nos confirma na fé, como fez com Pedro. Pedro não teve receios de arrepender-se dos seus pecados, de ter negado a Nosso Senhor. Tanto é que depois ele faz o quê? Ele dá a vida por Cristo. Aceita a mesma condenação que Cristo aceitou, Cristo sofreu. Ser crucificado. Mas na hora derradeira, o que faz Pedro? Pede para ser crucificado de cabeça para baixo, porque não se achava digno de morrer como Cristo. Amados irmãos e irmãs, o que nós fazemos para defender a nossa fé? Para guardar a oração diária? Para frequentar a missa? Para vivermos a filiação divina? Nós buscamos o caminho mais heróico ou nós nos contentamos com aquilo que o mundo oferece para nós? Uma vida cômoda, tranquila, que não nos custa muito, que não nos cobra muito. Qual é o caminho que a gente está escolhendo para ir para o céu? O caminho de Nosso Senhor ou o caminho árduo, confortável? É a porta estreita, aquela que nos custa? Ou a gente ainda às vezes está acostumado? Então essa solenidade de São Pedro e São Paulo nos recorda a heroicidade deles. O quanto eles suportaram sofrimentos, cárceres, perseguições, apedrejamentos, açoites, injúrias e até mesmo a morte por amor a Nosso Senhor. E aqui vem o exemplo de Paulo. Paulo que perseguia a igreja, depois que se converte, aceita sofrer, pregar o evangelho e sofrer perseguição. Ou seja, São Paulo aceita a condição a qual ele submetia os outros, quando ele ainda tinha ódio da igreja de Cristo, os discípulos de Nosso Senhor. Mas Jesus o alcança. E uma vez que ele se converte, o que ele faz? Se entrega totalmente a Cristo.
Amados irmãos e irmãs, essas palavras que nós ouvimos na segunda leitura da carta de São Paulo a Timóteo, são palavras que nós deveríamos pedir a Deus, devemos pedir a Deus, a graça de serem as palavras que se poderia colocar em cima dos nossos túmulos. Como São Paulo fala, combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia. Ele diz o quê? E não somente a mim, mas também a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Que felizes seremos, amados irmãos e irmãs, se pudermos, no fim da nossa vida, no fim não, se pudermos hoje converter o nosso coração de tal maneira que nós possamos dizer: combati o bom combate, guardei a fé. Agora eu sei que a salvação está garantida para mim. E por que isso, amados irmãos e irmãs? Porque nós somos católicos. E a nós, fiéis católicos, não falta a salvação eterna. Não nos falta. Porém, não se pode dizer de nós que somos fiéis, então nós devemos nos preocupar com as portas do inferno. Agora, se somos fiéis, não precisamos temer nada, porque o nosso Senhor já venceu por nós e nós já somos vencedores nele. Possamos nós ser imitadores destes dois grandes apóstolos. E nós, amados irmãos e irmãs, sermos apóstolos, anunciadores de Cristo nos nossos lares. Vejam, pais, a riqueza que vocês têm de ensinar a fé aos filhos de vocês, de trazê-los desde pequenos, à missa, de instruir eles na fé. A oportunidade que a gente tem de dar um bom conselho para um amigo, de trazê-los à Santa Missa, de trazê-los a uma vida de oração, que nós não tenhamos medo, amados irmãos e irmãs, de dar testemunho da nossa fé, de anunciá-la com amor, de vivê-la com naturalidade, que os outros olhem para nós e vejam em nós Cristo, porque essa é a dignidade que recebemos. Somos filhos e filhas de Deus, somos outros Cristos neste mundo. Peçamos, amados irmãos e irmãs, a graça de perseverar, de sermos fiéis à nossa fé, aqui nesta terra, até completarmos os nossos dias aqui e merecermos, junto de São Pedro e São Paulo, a glória dos céus. Amém.